Bem, o culto está sendo transmitido, né? E eu fico meio tímido diante das câmeras. No começo, daqui a pouco eu me solto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quem abriu, diga: eu estou na sintonia. Eu quero ler apenas o versículo 4, que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Diga comigo: e todos foram cheios do Espírito Santo. Bem, o tema dessa série de ministrações é fundamentos. E fundamentos é sinônimo de doutrina. E doutrina é a base que precisa sustentar e nortear a nossa vida. E eu quero, já que foi falado de edifício, foi falado de fé, foi falado de corpo em movimento, eu quero falar sobre a necessidade de, enquanto igreja, termos como fundamento essa prioridade, ser cheio do Espírito Santo. Então diga comigo: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Mas antes de chegar em Atos dos Apóstolos, eu quero narrar algo aqui que está no meu coração já há algumas semanas. Eu estava ministrando domingo e eu falei alguma coisa, não dentro dessa temática, mas dentro dessa introdução que eu quero usar aqui. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou, João fala sobre isso, né? João 20, Lucas 24 e outros textos. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, uma das primeiras coisas que Ele faz é aparecer para uma mulher, Maria Madalena, aquela mulher que Ele expulsou os demônios da vida dela. Mas Jesus, Ele não só aparece para aquela mulher, Ele tem o cuidado de se apresentar para os seus discípulos. E Coríntios capítulo 15 diz que Ele não tem apenas o cuidado de aparecer para os discípulos, mas Ele aparece para cerca de aproximadamente 500 irmãos. Então, depois que Jesus ressuscita, Ele não ascende aos céus, como muitos imaginam, que Ele ressuscitou num corpo glorificado e logo Ele ascendeu aos céus. Diz a Bíblia que Ele ficou por cerca de aproximadamente 40 dias em nosso meio. E Ele ficou 40 dias em nosso meio para esclarecer os discípulos a razão pela qual Ele morreu, a razão pela qual Ele ressuscitou e o que precisava ficar gravado dentro de seus corações. E eu posso dizer que aquilo que precisava ficar gravado no coração deles seria um fundamento que nortearia a vida da igreja até os dias de hoje e até o dia do arrebatamento da igreja. E enquanto Jesus comia e bebia com os seus discípulos e aparecia para muitos irmãos, uma das coisas que Ele foi muito latente, Ele foi muito enfático, é que quando Ele aparece para os discípulos, Ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. E quando Jesus sopra, depois eu dou os textos, e quando Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, muitos ao lerem esse texto ficam a se questionar: ué, se Jesus, após ressuscitar, estando com os discípulos, Ele assopra sobre os discípulos o Espírito Santo, então por que se deu a necessidade deles vivenciarem o enchimento, o derramamento? Parece que é meio redundante. Na realidade, quando Jesus assopra sobre os discípulos o Espírito Santo, ali estava sendo consolidada uma obra de libertação. Era como se eles estivessem naquele exato momento transicionando de uma natureza carnal para uma natureza espiritual. Porque qual é o papel do Espírito se não convencer o homem e abrir os olhos do homem para ele entender o reino? Porque nós sabemos, irmãos, que nós podemos receber a palavra, mas se o Espírito Santo não trazer clareza para nós, para compreendermos a palavra vai nos agradar, a palavra
palavra, ela vai nos confrontar, mas nenhuma obra vai ser feita. Um exemplo disso é que quando Jesus falava com os discípulos, ele tinha hábito de falar, não somente com os discípulos, mas com a multidão por parábolas. E todos nós sabemos que os discípulos tinham dificuldade para entender as parábolas. Ué, se eles eram espirituais, por que eles tinham dificuldade para entender a parábola? Na realidade, eles não eram espirituais, eles estavam em fase de transição. Eles estavam em fase de transição. É o mesmo que acontece conosco. A palavra nos é liberada, essa palavra ativa a fé dentro do nosso coração, e se o nosso coração for uma terra fértil, a semente, ela vai começar a germinar, e o Espírito Santo, que é a água, vai realizar o processo, porque não tem como você lançar uma semente sobre a terra, e não tem como aquela semente germinar sem água. A água faz parte do processo para que a vida se desenvolva. Eu achei muito interessante, um pregador estava falando algo lá na igreja, terça-feira, e ele falou assim, numa das experiências que ele estava contando para exemplificar o que ele estava querendo mostrar, o que ele estava querendo nos ensinar, e ele fez uma pergunta para a igreja. Quem lembra aqui daquele processo que todos nós fomos postos à prova quando a gente estava na educação infantil, que a professora dava um copinho de plástico para a gente, ok? Botava o algodão lá dentro, botava um grão de feijão e botava água, e passados alguns dias, aquele caroço de feijão, ele começava a germinar. Ou seja, a vida se manifestava através da água. Então, ou seja, a palavra, ela penetra do nosso coração, o meu e o seu coração precisa ser uma terra fértil, eu preciso estar aberto, mas o Espírito Santo, que é a água, ele precisa consolidar esse processo, para que a fé, na forma de semente, germine. Quem está entendendo, diga graças a Deus. A própria palavra diz que a nossa fé, ela tem que ser como um grão de mostarda. E nós sabemos que um grão de mostarda, sendo lançado sobre uma terra fértil e sobre uma terra muito bem irrigada, ela não vai se manter semente, mas ela vai germinar, e daqui a pouco se manifestará como uma árvore poderosa. Então, quando Jesus sopra o Espírito sobre a vida dos discípulos, ele estava concretizando e consolidando uma obra, que primeiro ele morreu na cruz, para mostrar para os discípulos: assim como eu morri na cruz, vocês terão que morrer para o mundo. Jesus, ele ressuscitou, e quando ele ressuscita num corpo glorificado. E o que ele está querendo dizer com este corpo glorificado? Eu quero dar para vocês uma nova natureza, uma nova identidade, a identidade de filhos. Mas é só isso? Não. O Senhor Jesus, durante os 40 dias que esteve com os discípulos, ele foi enfático ao dizer: vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. E o que o Senhor diz? Olha, vocês precisam permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois que Jesus ascende aos céus, diz o texto que eles ficam aproximadamente 10 dias na expectativa de que esse derramar se concluísse. E quando o derramar se conclui, Deus realiza um propósito na vida dos seus discípulos, e esse propósito é um fundamento. Vamos lá, eu quero dar uma temática para essa pregação, e o tema é: e todos foram cheios do Espírito Santo. E eu quero deixar bem claro, como uma palavra-chave, que ser cheio do Espírito Santo é estar capacitado para alguma coisa. Ser cheio do Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo, é entender que esse enchimento é para me capacitar para alguma coisa. Para pode ser verbo, mas também pode ser uma preposição. E nesse caso aqui é uma preposição. Então esse para apresenta uma finalidade. Então diga comigo: não adianta eu ser cheio
se eu não entender a finalidade desse enchimento. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Joel capítulo 2. Amém? Vamos trazer uma palavra bem expositiva. Então vamos lá para Joel capítulo 2, meu príncipe e minha princesa. Abre lá Joel capítulo 2, para você entender quais são as finalidades. Joel capítulo 2. Bendito seja Deus. Diz assim o versículo 28. E há de ser, Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Na realidade, quando o profeta Joel pronuncia e profetiza essa palavra se cumpre em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Então o que o profeta Joel fala? Que o derramar do Espírito Santo nos apresenta a abundância de uma manifestação. Então não é uma simples medida do Espírito Santo, mas é um extravasar de poder. Tanto que quando Pedro e os discípulos que se tornaram apóstolos entenderam, o que eles fizeram? Eles se reuniram no cenáculo, apóstolos, algumas mulheres e algumas outras pessoas, e se consolidaram ali 120 pessoas aproximadamente. E diz a Bíblia que de repente eles ouvem um som como de um vento poderoso. Muitas pessoas dizem que tinha um vento, estava ventando dentro do cenáculo. Mas se você atentar para o versículo, você vai se dar conta que não tinha vento nenhum, mas eles ouviram um som como de um vento poderoso. Era a presença do Espírito Santo se manifestando sobre aquele lugar e tornando aqueles homens tímidos, aqueles homens inseguros, aqueles homens problemáticos e ilimitados em um povo poderoso e ousado para cumprir o propósito de Deus sobre a face da terra. Então a primeira finalidade do enchimento do Espírito Santo sobre a vida da igreja é para que a igreja entenda o poder da profecia. Deus está te enchendo do Espírito Santo para que você seja um profeta. O que o texto de Joel diz? E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Pastor, esse profetizar está associado ao dom de profecia, não somente ao dom de profecia, mas o ter uma palavra de ativação, o ter uma palavra de vida, o ter uma palavra de cura. Então uma igreja que caminha em fundamento entende que ser cheio do Espírito Santo vai além de pular no poder, mas é ser profeta numa geração, é ser profeta numa geração, é ser profeta dentro de uma igreja. Nós olhamos e nós vemos na sociedade muitos profetas do caos. Aí nós caminhamos na mesma direção. Parece que a gente não tem um ouvido disciplinado. Parece que a gente não tem uma escuta afinada. E a gente acaba ouvindo tudo e deixando tudo que é liberado entrar dentro do nosso coração. E o que entra dentro do nosso coração se fortalece. Sabe por quê? Porque o que entra dentro do nosso coração passa a ser uma verdade. Pastor, eu não acredito nisso. Se você criar uma criança, bendito seja Deus, e você trabalhar com ela, aleluia, o afeto, e você trabalhar com ela o poder da palavra afirmativa, esse adulto vai crescer com segurança. Mas se você trabalhar, criar uma criança sem limites e com palavras
depreciativas, como burro, você não presta para nada, aquilo vai interferir na vida daquele sujeito, e ele vai se tornar um adulto inseguro, medroso e sem coragem para, diante de um fracasso, tentar novamente. Alguém inseguro diante de um fracasso recua, mas alguém seguro diante de um fracasso tenta novamente. Aleluia! Então nós precisamos entender o poder que uma palavra tem. Então, como profetas, ou seja, a igreja é cheia do Espírito Santo com uma finalidade, e a primeira finalidade é profetizar. Então diga comigo, eu sou um profeta. Interessante que quando os discípulos, eles vivenciaram esse enchimento do Espírito Santo, uma das primeiras coisas que eles foram fazer foi pôr à prova aquilo que eles haviam experimentado. Diz a Bíblia que eles saem para pregar e eles ganham uma multidão de aproximadamente 3.000 pessoas. É o poder da profecia. Diz a Bíblia que Pedro e João chegam à porta de um templo, amém? E eles estão diante de um camarada coxo, mendigando. E o que Pedro diz? Eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Será que Pedro e João não tinham uma moedinha? Provavelmente eles tinham, eu estou especulando. Provavelmente eles tinham, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles entenderam o poder de uma profecia. Eles entenderam o poder de uma palavra. Eles entenderam o que é emitir decretos debaixo de uma conexão espiritual. E o que ele diz? Olha, não temos prata e não temos ouro. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ou seja, ele libera a palavra e ele age, estendendo a mão, pegando na mão do camarada e pondo o camarada de pé. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É estar capacitado para ser profeta. Em nome de Jesus, meu irmão, se torna profeta. Em nome de Jesus, se torna profeta. Em nome de Jesus, se torna profeta. Em nome de Jesus, começa a encher os céus com palavras proféticas. Eu não estou falando aqui de positivismo, não, meu irmão. Eu estou falando de Bíblia, palavra. Porque o Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é água. E quando a água chega num ambiente, ela vai limpando aquele ambiente, ela vai marcando aquele ambiente. Ela limpa, mas ela marca. Bendito seja o nome do Senhor. Porque se você derramar um copo d'água no ambiente, louvado seja Deus, e aquela água evaporar depois de algumas horas, fica um rastro ali. Já percebeu? Então a água, ela não somente limpa, mas a água marca. O Espírito Santo quer limpar vidas através da palavra que sai da tua boca. E Ele quer marcar pessoas. Então entenda que o fundamento do céu para a tua vida é ser cheio do Espírito Santo. Mas pensa aqui comigo. Eles ficaram 10 dias fazendo o quê? Batendo perna no shopping? Eles ficaram 10 dias fazendo o quê? Comendo o tempo todo? Não, diz a Bíblia que eles foram orar. Eu não sei se eles oraram durante os dias ininterruptos, durante as horas ininterruptas, mas eles entraram num propósito. Por que algumas pessoas, elas não gozam desse enchimento, Júnior? Porque elas não têm propósito, elas oscilam. Uma hora elas querem viver a vontade de Deus, outra hora elas querem viver a vontade delas. Ou seja, elas vivem uma animosidade, uma dualidade muito grande. Uma hora ela quer, outra hora ela não quer. Sabe por que os discípulos receberam? Porque eles entenderam a orientação do céu. E eles estavam debaixo de uma nova identidade. Ou seja, eles estavam posicionados. Pergunte para a pessoa que está ao teu lado: sem coronavírus, você está posicionado? Ah, meu irmão, eu duvido que tu vai
Tem uns insanos que agem dessa maneira. Não é nem insano, às vezes é sincero demais. Eu não estou posicionado, não. Mas a maioria das vezes as pessoas dizem estarem posicionadas. Mas muitas das vezes nós estamos posicionados em nossas convicções pessoais, que se chama achismos. Eu sei o que é bom para a minha vida e isso me basta. Se você sabe o que é bom para a sua vida e isso basta, por que você só vive reclamando da vida? Por que você só vive descontente com as coisas que acontecem na sua vida? Porque se você só vive descontente, aleluia, com as coisas na sua vida, é sinônimo que você está atado. É sinônimo que tem algumas coisas que estão desarticuladas na sua vida. Deus hoje quer trazer alinhamento para a nossa vida. Deus hoje quer trazer alinhamento para a nossa vida, porque o profeta Joel disse: olha, filhos e filhas profetizarão. Era a abundância de uma manifestação. Então não seria assim: alguns filhos profetizariam e outros filhos não profetizariam. Não, havia um abundar. Filhos e filhas profetizariam. O segundo ponto do versículo 28 é: os vossos velhos terão sonhos. Os vossos velhos terão sonhos. Quando a gente pensa, nada contra as pessoas mais velhas, até porque eu já estou um pré-idoso. Anos de idade, estou um pré-idoso. Louvado seja Deus. O que a palavra diz? Que os velhos terão sonhos. Quando a gente imagina uma pessoa idosa, sem nenhum preconceito, mas vamos ser transparentes, ainda que a gente fique chocado com a morte de uma pessoa idosa, quando a gente tem um vínculo afetivo com ela, mas quando a gente não tem muito vínculo afetivo com ela, às vezes a gente se permite pensar. E não vem com essa que você não pensa isso de vez em quando que tu pensa. Como é que a gente se permite pensar? Puxa, que bom, né? Ele viveu bastante, conheceu neto, conheceu bisneto, conheceu tataraneto. Aí alguns ainda indiscretos dizem: está fazendo hora extra. Eu fico imaginando quando eu tiver com os meus 100 anos. Bendito seja Deus, alguém vai dizer: esse pastor está fazendo hora extra, né? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então quando a gente imagina alguém idoso, a gente imagina alguém, a gente fantasia alguém que já cumpriu a sua carreira. Já cumpriu a sua carreira. Mas aí o Senhor quebra isso, quando Ele diz que os vossos velhos terão sonhos. O que eu entendi? Que quando nós somos cheios do Espírito Santo, Deus muda realidades. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Ele muda realidades, ou seja, todas as realidades apontam para uma direção, apontam para um desfecho, mas o Senhor chega e diz: não, velhos terão sonhos, ou seja, eu vou mudar realidades. Ou seja, Deus quer te encher do Espírito Santo para que uma cadeia seja quebrada. A cadeia de uma palavra de derrota, a cadeia de uma frustração, um insucesso, a cadeia de uma porta que se fechou e o diabo sussurrou no teu ouvido: acabou para você. Aí você lê essa palavra: e os velhos terão sonhos. Mas eu não sou velho, mas se Deus mudou a realidade dos velhos cheios do Espírito Santo, Deus mudará a minha realidade. Se permita crer que Deus vai te encher para mudar a sua realidade. Oh, que levácia. Eminerebanchuri como Naragábia. Nós estamos diante de uma pandemia, meu irmão. É um espírito de morte no ar. Deus está no controle de tudo isso. É óbvio, é conserto na terra, é Deus chamando a atenção do povo. Só que nós somos, meu irmão, tricotômicos. Nós temos um corpo
Nós temos um espírito, que é a nossa vida, mas nós temos alma. E enquanto seres almáticos, nós temos as nossas emoções. E as nossas emoções apontam para os nossos pontos fortes, mas apontam também para as nossas vulnerabilidades. E diante de uma situação pandêmica, se a gente não se policiar, a gente vai começar a crer que a gente vai ser o próximo a ser vitimado e vir a óbito. Mas, irmãos, como Deus encheu esta igreja do Espírito Santo e o sobrenatural aconteceu, porque quando o descer do Espírito Santo se consolidou na vida dos 120, o que aconteceu? Um sobrenatural. Eles receberam línguas repartidas como que de fogo, e o Espírito Santo foi capacitando cada um individualmente. E uma das primeiras capacitações que o Espírito trouxe sobre eles foi a capacidade para falar em outros idiomas. Ou seja, homens simples que diante de um enchimento vivenciaram uma mudança radical de realidade. Aí você está aí, pastor, já fui para a vigília, já fui para a consagração, já fiz isso, já fiz aquilo, mas a minha realidade não muda. Sabe por que a nossa realidade não muda muitas das vezes? Porque a gente quer que a nossa realidade mude num passe de mágicas. Eu dormi oprimido, acordei liberto. Não é assim. Os discípulos, quando receberam do Senhor a palavra, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que eles foram fazer? Orar. E orar é o quê? É entrar numa dimensão espiritual para provocar uma ação. Para provocar uma ação. Então eles se moveram, e os céus se moveu também. Você precisa sair da inércia. Ah, pastor, mas eu não falto culto. Você dorme o culto inteiro. Ou então, aleluia, a palavra entra pelo ouvido direito e sai pelo ouvido esquerdo. O que você capturou? Não, só percebi que o pregador gritou pra caramba. Eu não fui com a cara dele. Como é que a sua realidade vai ser modificada assim, amigo? Eu lembro que quando eu estava fazendo uma das minhas últimas especializações, era um assunto assim punk, bendito seja o nome do Senhor, e era um assunto que eu não dominava muito, meu irmão, então eu tinha que correr. Quando eu estava muito cansado, para pegar todo o conteúdo, eu ligava o telefone ali para gravar as aulas, e quando eu estava um pouquinho melhor, eu fazia os apontamentos, e depois, meu irmão, eu ia estudar os apontamentos, ia ler aqueles livros, bendito seja Deus que eram atribulados, mas eram necessários. Mas a gente não quer ter trabalho. A gente quer ser cheio, a gente quer ver Deus mudando a nossa realidade, mas Deus precisa mudar a realidade sua, a partir do momento que você sair da inércia. Então é mais ou menos assim, Deus te dá um toque e você se move. Foi o que Deus fez com Elias. Elias estava na caverna deprimido. O que Deus fez? Amarrou uma corda nos braços de Elias e disse: Elias, rala daqui. Não, come e bebe, porque muito comprida é a tua caminhada. Ele se levantou, caminhou e voltou a prostrar-se. Aí Deus foi lá, liberou a palavra. Ele levantou, caminhou e voltou a prostrar-se. Deus foi lá, falou novamente e houve um desatar. E ele saiu daquele marasmo. Deus quer mudar a sua realidade, realidade espiritual, realidade na sua vida profissional, realidade na maneira que você lida com a vida. Porque tem gente, meu irmão, que é demasiadamente desequilibrado. Ah, eu estou com depressão. Eu estou com crise de ansiedade. O senhor não acha que eu tenho uma bipolaridade, não? Aí eu vou desconstruindo. Aí ele vai se dando conta. Claro, tem casos que a pessoa está doente mesmo. Mas em alguns casos ele vai se dando conta que descobrir uma doença é uma maneira de se proteger e de justificar.
aquela maneira de levar a vida. Mas aí, à medida que ele vai entendendo que aquilo vai ter que ser removido, e ele vai ter que se dar conta com o seguinte, que para ele mudar, ele tem que querer. Deus só vai mudar a sua realidade se você querer. Então a palavra é: e velhos terão sonhos. Deus hoje está mudando a sua realidade. Deus hoje está mudando a sua realidade. Vamos avançar, meu irmão, porque eu gosto de falar. Bendito seja Deus. A parte final do versículo 28 diz: os vossos jovens terão visões. Ou seja, vai haver um derramado espírito, vai haver a abundância de uma manifestação, e vai acontecer um barato. E o barato que vai acontecer é: jovens terão visões. Quando a gente pensa em alguém que tem visões, eu não estou falando dons de visões ou revelação, não é isso. Quando você se depara com alguém que tem visões, você imagina aquela pessoa, ou você vê naquela pessoa a personalidade de alguém visionário e que tem vontade de avançar na vida. Quem concorda comigo, diga graças a Deus. Porque o que define alguém sem perspectiva, alguém sem visão de vida, é quando você pergunta para ela assim: o que você pensa para o seu futuro? Ah, não sei. Não sei. Nunca parei para pensar nisso. Você sabia que tem macaco velho? Aleluia, desculpe o pejorativo. Bendito seja Deus, tem macaco velho, tem macaca velha que pensa assim. Você pergunta para ele: o que tu quer para a tua vida? Ah, não sei, é mais ou menos assim. Não sei se é samba ou se é pagode. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Ou seja, o camarada não tem visão. Mas quando a gente recebe desse enchimento, dessa capacitação, ele diz: eu vou dar visões para vocês. Para quê? Para vocês avançarem. Uma igreja fundamentada na palavra, essa igreja tem visão de avanço, tem visão de crescimento, tem visão de expansão, tem visão de conquista de território. Deus quer que você avance. E isso é prova cabal. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Abra lá, meu príncipe. Abra lá, já estamos chegando perto do final. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Quem abriu, diga: eu já estou na sintonia. Uma igreja afinada é assim. Olha o que diz aqui o versículo 17 de Marcos 16. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, quando eu sou cheio do Espírito Santo, Ele vai me levar a avançar nestas direções. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, Ele vai me levar a avançar nestas direções. Porque a gente ouve muita gente dizendo: eu estou cheio de poder. Tem ganhado almas? Eu estou cheio de poder. Você tem discipulado vidas? Eu estou cheio de poder. Você tem tido aliança com a sua igreja? Então que poder é esse que você tem? Eu já sei, o poder do ego. O poder do ego, aonde você olha para o seu umbigo narcísico e você se acha tão bom que o mundo tem que girar em torno de você. Mas ser cheio do Espírito Santo não é você reter. Ser cheio do Espírito Santo é você liberar. Deus quer te encher para você liberar do que você tem. Oh, glória! Aí o Senhor diz, eu vou ler mais uma vez.
Estes sinais seguirão os que creem, ou seja, os que estão conectados nesse derramar. Então eles expulsarão demônios. Então uma igreja fundamentada nessa visão de que uma das bases do reino é o poder, essa igreja não vai viver se defendendo. Ela vai atacar. Ela vai atacar. Porque para você expulsar demônios, meu irmão, você tem que avançar. Avançar em que aspecto? Ir de encontro àqueles que estão oprimidos e expulsar o demônio da vida deles. Então quem está cheio não fica parado, quem está cheio avança. Falarão novas línguas. Falar em novas línguas não é apenas receber um dom de variedade de línguas. Eu estou aqui entrando numa aplicação, me entenda, eu conheço a exegese do texto, mas eu estou querendo fazer uma aplicação aqui. Falar em novas línguas não é apenas falar em outros idiomas, ou falar em variedade de línguas, como a gente fala, e a gente acha um barato, pelo menos eu adoro falar em línguas, bendito seja Deus, mas falar em novas línguas é ter um novo discurso. Falar em línguas é ter um outro discurso. Entra ano e sai ano, e ele diz estar cheio do Espírito Santo. Eu não consigo nada, eu não venço nada, eu estou fraco, eu estou no vento, estou na prova, estou no cativeiro, estou na moenda. Ele tem sempre uma queixa. Meu irmão, fale uma nova língua. Fale uma nova língua. Fale uma nova língua, em nome de Jesus Cristo. Se você é cheio, desfrute da abundância dessa manifestação e tenha um outro discurso. Ah, pastor, eu sou esponja. Se eu ando com alguém firme, eu estou firme. Se eu ando com alguém que gosta de Bíblia, eu gosto de Bíblia. Desculpa, estou forçando a voz. Mas se eu ando com alguém que gosta de um pecadinho, aquele famoso discurso não tem nada a ver, eu capturo, ou seja, ele não tem uma identidade. Ele tem tudo menos uma identidade. Mas alguém que é cheio do Espírito Santo, ele entende que ele precisa contagiar. Ele precisa influenciar. E quando eu começo a falar uma nova língua, eu atraio pessoas. Porque quando Silene, eles foram cheios do Espírito Santo ali no cenáculo, o que aconteceu? Eles começaram a falar em outros idiomas, e o povo começou a ser atraído. Como assim? Galileus, homens e mulheres simples, falando em outro idioma, ou seja, a fala deles atraiu o povo. Tem gente que diz, puxa, eu não tenho um amigo, puxa, eu não tenho quem queira caminhar comigo. Claro, tu é chato, tu é sem graça. Meu irmão, seja interessante, é verdade. Seja interessante. E tem gente que não é interessante, porque se você colar com ela, você sai de lá pesado. Porque ela reclama tanto da vida, ele reclama tanto da vida, é tanto mau humor, é tanto desgosto, é tanto marasmo. Fale uma nova língua, a língua do céu. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Irmãos, eu tenho meus processos. Acabei de passar de um por um. Louvado seja Deus grande. E alguém perguntou para mim assim, diante de tudo que está acontecendo com a sua mãe, por que você não para? Eu não paro, porque se eu parar eu enlouqueço. Se eu parar eu enlouqueço, eu piro, porque está doendo muito. E existem pessoas que gostam de curtir, desculpa a expressão, uma fossa. Só falta pegar aquela música mundana, sofrência, e ficar lá. Tan, 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 tan. Em nome de Jesus, meu irmão. Já viu que eu sou desengonçado, né? Meu irmão, em nome de Jesus, fale uma nova língua. Pegarão nas serpentes.
A serpente fala, pegar em serpente, nós sabemos que a serpente, ela aponta para o diabo, sim, mas a serpente aponta para o engano. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Deus vai nos dar ousadia para desfazer embaraços. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós não seremos o problema, nós seremos a solução. Pegue nessa serpente, tira ela de dentro da tua casa, tira ela do teu trabalho, tira ela da tua vida, porque você não é problema, você é solução. Mas pastor, tem horas que a gente não sabe o que fazer. Peça direção a Deus. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu começo a ter uma sensibilidade espiritual para filtrar o que eu ouço e o que eu recebo. Irmãos, todos nós aqui já passamos por isso. De termos recebido ao longo da vida palavras de elogio e termos recebido ao longo da vida palavras depreciativas. Palavras que nos coloquem para baixo e nos atam. O que o texto diz? Se eu comer alguma coisa mortífera, não me fará dano algum. Ou seja, é uma coisa que eu sempre falo, às vezes, quando eu dou palestra sobre depressão. Tem coisas na vida que a gente consegue mudar, amém, gente? Por exemplo, eu estou morando numa casa e não gosto dela. Tenho bala na agulha, vendo ela, comprar outra. Aleluia! Mas se você não tem bala na agulha, meu irmão, tem que pagar o preço de aguentar aquele vizinho problemático e orar por ele. Então, se você não pode mudar as coisas, você tem que aprender a lidar com aquilo. Não aprender a lidar com aquilo se conformando, não é isso. Mas é entender que a tua vida não se resume naquele drama que você está vivendo. Aquilo está amargo, mas tem outras coisas maneiras na tua vida. Então, ou seja, você vai comer, aleluia, isso que é mortífero, mas isso, ao invés de te matar, você vai tirar lições disso, e se bobear, vai te inspirar para cantar, vai te inspirar para orar, e vai te inspirar para elaborar um esboço. Ah, pastor, eu estou no vento, não consigo pregar não. Ah, meu irmão, quando eu estou no vento, aí que eu prego mesmo. Porque eu ando na contramão. O diabo está querendo me matar, me colocar deprimido. E inferno, tu não vai fazer isso comigo porque eu estou cheio. Então pode vir quente porque eu estou fervendo. Eu vou avançar. Aí diz: e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Uma das evidências desse enchimento foi os discípulos, os apóstolos, se reservarem para esse ministrar. Você já viu que a igreja fala tanto do Espírito Santo, ela fala tanto de cura, e você já viu que a igreja pouco experimenta milagres? Aí alguns de nós justifica essa falta de milagres na igreja da seguinte maneira: ah não, porque cada igreja tem uma bandeira forte. Tem igreja que o ministério forte dela é o ensino. Tem igreja que o ministério dela forte é a adoração. Tem igreja que o ministério forte dela são os sinais e maravilhas. Na realidade, isso tem um pouco de lógica, mas isso não é a verdade absoluta. Isso está associado a uma ênfase. Tem igreja que dão mais ênfase a uma coisa e menos outra. Então, por isso, aquilo que ela dá mais ênfase é aquilo que ela vai se tornar mais forte. Mas o que a gente leu no início? Que o derramamento do Espírito fala de uma abundância de manifestação. Então, o Deus que curou através dos apóstolos é o Deus que quer curar através da minha vida, através da sua vida, através da refúgio em Cristo, pelas nações da terra, aonde estiver um crente que crê em milagres e que é profético, Deus irá usá-lo de acordo com o seu propósito. Vamos caminhando para o fechamento. Atos capítulo 5, amém? Bendito seja Deus.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Então a gente já entendeu que ser cheio do Espírito Santo é estar capacitado para um fim. Primeiro, profetizar. Segundo, mudar realidades. E terceiro, avançar. E a gente está dando agora exemplos de textos que falam desse profético, dessa mudança de realidade e desse avanço na vida da igreja. Pega isso e aplica isso na sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 e versículo 14. Quem abriu, diga, eu tô ligado. Eu gosto disso, desculpa. Eu gosto de uma interação com a igreja. Bendito seja Deus. Diz assim o versículo 12: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pela mão dos apóstolos. E estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais. Ou seja, os sinais e prodígios iam acontecendo, aquilo ia despertando fé no povo e uma multidão se convertia. É isso que Deus quer trazer para a tua vida e para a minha vida. É isso que Deus quer realizar através da nossa vida. Pastor, eu sou frustrado com isso. Por quê, meu irmão? Não, porque eu já orei por pessoas que não foram curadas. Eu também. Já orei por pessoas que não foram curadas. Mas eu também já orei por pessoas que foram curadas milagrosamente. Eu mesmo fui curado milagrosamente. Deus falou comigo há muitos anos atrás, para que tu saiba, eu tinha um caroço aqui na minha mão, enorme, que era um quisto, cisto, sei lá como é essa doideira. E eu tinha que operar, eu tive um na cabeça, aleluia, tive que operar, arranquei com essa cabeça minha de Paraíba, o baita de um caroço, teve que fazer uma operação para arrancar. É verdade, Eliane lembra disso, bendito seja o nome do Senhor. E eu tinha um caroço aqui, era enorme, e eu tinha até vergonha, né, de pegar o microfone com essa mão aqui, porque você virava assim e ficava muito grande. E uma amiga, uma senhora que era uma amiga, ela falou assim, ela colocou um medo no meu coração. E aquele medo ativou algo que tinha dentro de mim. Ela falou assim, olha, não adianta nem você operar, porque você vai arrancar esse caroço, e se o seu organismo tiver predisposição a desenvolver esse caroço, vai aparecer de novo. E eu, medroso para operar, aquilo me ativou, e eu não vou operar mesmo não. Orei uma, orei duas, orei três, Jesus me cura, e Jesus não me curava. Vou ficar perturbando a minha vida não, vou viver a vida com esse caroço. Tanto que eu me acostumei a ter esse caroço aqui. Aí às vezes quando eu estava parado, já viu como é que a gente adora desenvolver caguete? Amém? Aí eu ficava lá, com a mão naquele caroço. Não. Sério, eu ficava, era um hábito. Bendito seja Deus. Aí isso tem anos, tá gente? Tô velhinho, isso tem anos. Aí eu estava vivendo um drama, bendito seja o Senhor, e eu entrei na Assembleia de Deus de Terra Brasil. Tem muitos anos isso. Eu entrei lá e quem estava dirigindo era um círculo de oração, era um amigo meu. E eu tinha chegado de um trabalho não de igreja, trabalho mesmo, relação. Bendito seja o nome do Senhor. E eu estava todo desconjuntado, né? Assembleia tem que estar todo ataviado. Antigamente, né? Agora, aleluia, está mais light o manto. E ele me chamou lá para frente, porque eu já dirigia trabalho. Tá aqui o nosso irmão Henrique, aquele negócio todo. Aí eu falei, não, deixa eu ficar aqui. Eu fiquei lá atrás. Irmãos, quando eu cheguei, tinha um pregador pregando. Ele continuou pregando, mas de repente ele parou de pregar. E ele falou assim, entrou aqui um homem, que Deus falou para ele que abriria uma porta para ele. E Deus abriu essa porta para ele. E eu de cabeça baixa, né, que ralei para a cama naquele dia, estava morto. Estava com a cabeça baixa, aqueles banco grandão, quem conhece Terra Brasil. E ele falou assim, entrou um homem aqui, e Deus falou para ele que abriria uma porta. E Deus abriu essa porta. Ele nem queria que Deus abrisse essa porta. E Deus abriu essa porta para ele. Só que da mesma maneira que Deus abriu essa porta, Deus fechou essa porta. E ele entrou aqui confuso, e é verdade, eu entrei lá confuso. Poxa, Deus, eu não queria passar por essa porta, tu me convenceu que eu precisaria passar por essa porta. Ralo, e eu não fico. Que é isso? Tu me iludiu? Senhor, eu preciso de uma palavra, mas eu não vou murmurar não.
porque tu sabe de todas as coisas. E eu não murmurei mesmo. Aí ele começou a falar, aí eu comecei, parece que é a minha história. Irmãos, foi numa fração de segundos que eu falei assim, Deus está falando comigo? Eu de cabeça baixa, Deus está falando comigo? Na mesma hora, meu irmão, quando tu está afinado no profético e Deus quer te usar, flui. Ele falou assim, e para que tu saiba que eu estou falando contigo, agora eu estou te curando. Aí eu pensei comigo, mas eu não estou enfermo? Porque a gente às vezes é lento para raciocinar. Eu mesmo sou meio lento. Aleluia, eu tenho mente boa para muita coisa. Ele me fala, demora um tempo para entender as coisas. Bendito seja Deus. Aí eu pensei comigo assim, mas eu não estou enfermo? Só que já era hábito eu colocar a mão naquele caroço. Então eu não coloquei a mão para ver se o caroço tinha desaparecido. Era hábito, era o caguete. Mas eu não estou curado. Irmãos, quando eu botei a mão no caroço, milagrosamente o caroço tinha desaparecido. Milagrosamente o caroço tinha desaparecido, para fazer com que a gente entenda que Deus continua a operar sinais. Capítulo 19, para a gente fechar, versículo 11 e 12. E aqui eu paro. Bendito seja Deus. Senão o Júnior não me chama de novo. Senão os irmãos vão desligar a conexão da internet e vai ver Big Brother. Atos 19, versículo 11 e 12. Meu irmão, não repara não, eu sou meio doido. Bendito seja Deus. Diz o versículo 11 e o versículo 12. E Deus, Atos 19, versículos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas. Olha o que o escritor fez questão de focar. Maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, quando aqueles camaradas chegavam, meu irmão, os demônios batiam em retirada, as enfermidades desapareciam. E a pergunta é, isso acabou? Se coloca de pé. Então, o que está faltando? Se isso não acabou, o que está faltando? Sabe o que está faltando? Profetizarmos. Sabe o que está faltando? Termos visão, que Deus vai nos usar para mudar realidades. Sabe o que está faltando? É a gente ter visão para entender que Deus não nos chamou para ficarmos num limitado. Deus nos chamou para conquistar territórios. Deus nos chamou para avançar. Que essa palavra que ministra ao meu coração, que essa palavra ministre ao seu coração, e que você se levante hoje para ser um agente de milagre. Pandemia não vai destruir as tuas emoções. Pandemia não vai acabar com a tua fé. Pandemia não vai falir a igreja, porque a pandemia tem feito com que muitos irmãos se dispersem, mas o povo que recebeu do Espírito Santo, eles estavam unidos no mesmo lugar, em nome de Jesus Cristo. Narábia, que leva churi como Naragábia. Levante as tuas mãos para receber o profético. Levante as tuas mãos para receber essa ativação profética. O espírito de profecia está sobre a tua vida. Você que é cheio do Espírito Santo, recebe essa visão. Deus está mudando realidades. Deus está mudando realidade. É um ambiente de dor, é um ambiente de morte, é um ambiente de depressão, é um ambiente de falência financeira. Deus está mudando realidade. Avance, 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 igreja do Senhor. Nós somos a continuação da igreja de Atos dos Apóstolos, e a gente não recebeu uma medida menor.
nós recebemos a mesma medida. Mas qual é o problema? Nós não temos sabido desfrutar dessa medida que nos tem sido liberada. Sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, vento de Deus, vem sobre este lugar. O Brasil, Rio da Prata, não será um vale de morte, um vale de ossos secos. Receba nervos, receba carne, receba pele, receba vida. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Recebe do profético, recebe. Que se abra o céu, Mudança de realidade, o teu reino vem, avanço. Vamos orar. nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Recebe, seja ativado na tua fé. Estão em Deus, grande Deus. Segura aí. Senhor, os céus estavam fechados, porque o nosso coração estava fechado. Mas houve um destravar nesta noite. No reino do Espírito, Tu nos entregou chaves, portas para dimensões espirituais foram abertas nesta noite. E agora nós sairemos desse lugar de timidez e nos levantaremos como profetas. Nós sairemos desse posicionamento de aceitar o mal, aceitar as coisas como são, para liberar um anúncio, como fez Elias: não vai chover, e não choveu. Vai chover, e choveu. Muda as realidades das pessoas que estão aqui e das pessoas que nos ouvem e nos ouvirão na rede. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que haja cura nesta hora, não somente sobre a vida dos que estão aqui, mas dos que ficaram em casa. Que esse derramar do Espírito seja manifesto em nosso meio. Quem não recebeu cura, recebe. Quem não recebeu uma nova língua, recebe. Quem está endemoniado, seja liberto. Que esse fundamento Fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Senhor, Céus fechados se traz cura, abram, traz teu cura, reino venha traz cura, mover. traz A cura. nossa Nós fé queremos e colher esperança estão os em sinais. Deus, grande Deus. Segura aí. Senhor, que esta noite, que é a 4ª semana, que hoje, como aconteceu nas outras semanas, que surjam os testemunhos de curas, de providências e de ativações que ocorrerão a partir desse dia que se chama hoje. Levante a tua mão direita e diga: eu fui cheio. E confirmo nesta noite estas capacitações sobre a minha vida. Eu irei profetizar. Realidades serão mudadas. E eu não vou ficar só nisso. Eu vou avançar. Em nome de Jesus. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas. Oh!
Oh, obrigado, igreja. Júnior, se você quiser adquirir o livro, me procure no final.